Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Mesmo sentados, a palavra de Deus nos diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Versículo 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei. E estes estatutos para os cumprir, isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Pai, pela tua infinita misericórdia, fale conosco, Deus, Espírito Santo de Deus. Como é bom ouvir a tua voz e ser tocado, Deus, pelo Senhor, endireitado pelo Senhor, ser curado, Deus, pelo Senhor. Como é bom, Deus, ser renovado pela tua santa presença, ser vivificado, Deus, pela tua santa palavra, ser purificado, Deus, pela palavra do Senhor que penetra, Deus, que alcança o mais íntimo do nosso coração. Então venha, Deus, com liberdade e ministre sobre nós em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto ele se refere a orientações dadas a um rei. A princípio você pode perguntar o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha caminhada cristã. Tem muita coisa a ver com a nossa caminhada cristã. Mas antes disso, de comentar sobre isso, eu quero comentar sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Esse texto ele é interessante porque ele antecipa algumas coisas em Israel. E o cuidado do Senhor acontece dessa forma na nossa vida, no nosso coração. É muito interessante como Deus fala conosco, como Deus cuida de nós e como Deus ministra no nosso coração. Sempre que algo está para acontecer, geralmente o Senhor fala conosco. De alguma forma Deus fala conosco, porque Deus tem um cuidado todo especial para com o seu povo. Quando a gente olha, às vezes, a vida do ímpio, ele é pego de surpresa, surpreendido por muitas situações. Mas aqueles que confiam no Senhor, geralmente Deus traz paz ao seu coração. Geralmente Deus prepara o ambiente para um acontecimento, para uma experiência nova, seja ela qual for a experiência. Esse cuidado Deus tem para com a sua igreja, para com aqueles que amam o seu nome. Não é raro a gente ouvir, é muito comum a gente ouvir testemunhos de pessoas que Deus falou ao coração delas, que Deus preparou o momento, que Deus ministrou, que Deus trouxe tranquilidade, que Deus trouxe paz, que Deus trouxe ali aquele consolo, até mesmo antes dos fatos acontecerem. A gente vê que na vida do ímpio é diferente. Ele desespera, ele entra por vias que ele não encontra uma luz,
e ele começa com muitos questionamentos. Embora nós fazemos questionamentos a Deus, mas nós temos uma convicção de fé. O questionamento ele pode ter origem na crise, do momento, do sofrimento, e não por falta de fé. Então é bem diferente. E esse texto aqui, ele antecipa algumas coisas. Ele é uma prova de que Deus cuida da igreja, cuida do seu povo. Esse texto aqui é um texto que fala de orientações para o rei, um futuro rei em Israel. Nesses dias aqui ainda não havia rei em Israel. E Deus já dá uma palavra para orientação, de instrução para esse futuro rei que haveria em Israel. Então ele deixa todo esse cuidado, todas essas instruções, toda essa verdade da sua palavra como orientação. Então o que tem a ver a vida do rei, as instruções para o rei com a minha vida? Bom, a lei em si nenhuma, porque nós não vamos assumir um trono. Aliás, nós vivemos numa democracia, pelo menos teoricamente. Mas o princípio, ele é permanente. O princípio que se aplica aqui na vida de um rei para governar Israel é o mesmo princípio que aplica na vida de um cristão. Então, se nós somos seguidores de Cristo, como nós declaramos e somos de fato, então esse princípio ele é válido na nossa vida. Essa palavra ela é verdade para nós hoje. Ela é verdade para nós em todo o tempo. Então, se o princípio é permanente, ele tem tudo a ver com a minha caminhada, com a minha vida. E o principal princípio aqui é sobre o rei submeter-se ao governo de Deus. Esse é um princípio que esse texto aqui nos revela, que esse texto aqui nos mostra. E quando esse rei submete ao governo de Deus, tudo vai bem. Porque Deus já deu a orientação, porque Deus já deixou a sua palavra. Então, em qualquer tempo da história que o homem submete a sua vida ao governo de Deus, esse homem será bem-sucedido. Feliz é o homem que se submete ao governo do Senhor, que submete a essa vontade de Deus. Então, é uma obediência, é uma confiança, é uma convicção, é uma certeza, é esperar no Senhor. E quando nós lemos aqui o versículo de número 14, diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei. Perceba que quando entrares, então é uma palavra que vem antes do acontecimento. Quando chega o dia que eu vou entregar para vocês a terra que eu prometi a vocês, vocês vão nutrir no coração de vocês vão me pedir um rei. Deus está revelando para o povo que havia no coração do povo. Isso é interessante da gente observar, porque quando Deus fala conosco, muitas vezes, de fato, Ele está revelando aquilo que está no nosso coração. Ele está nos contando. Então, quando entrares, Deus já está prevendo, Deus já está vendo, e Deus está revelando ao povo aquilo que havia no coração deles, e vocês vão chegar nessa terra prometida, porque, para quem desconhece a história, o povo de Israel estava vivendo um período de escravidão no Egito. Então Deus promete essa terra que é um lugar de descanso, um lugar onde não haveria tanto sofrimento. Então ele diz: quando vocês entrarem lá, vocês vão pedir um rei. E vem essa palavra de orientação para esse rei, revelando o segredo do coração desse povo. Mas o fato de Israel ter um rei em si não era o grande problema do momento, não era o grande problema descrito aqui no texto que nós lemos. A grande dificuldade que o povo encontra é no governo de Deus. Porque Israel poderia ter um rei, como as outras nações tinham um rei, foi isso que eles pediram ao Senhor, mas o problema não está em ter um rei como as outras nações, o problema está em que eles não queriam o governo de Deus. Então, antes que eles soubessem disso, entre aspas, Deus está dizendo para eles: de certa forma, vocês estão rejeitando o meu governo, estão rejeitando a minha autoridade sobre a vida de vocês. De certa forma, eles estão
tentando depositar confiança em um governo visível, porque eles não querem de fato obedecer, submeter à vontade do Senhor, se entregar à vontade do Senhor. Expressões como nos diz o Salmo de número 20, o versículo 7, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, surge em contexto como esse aqui que nós estamos lendo. Porque quando a gente lê a história, a gente vê que a representação de poder vem dos exércitos. E essa representação de poder, que uns confiam em carros, em cavalos, é porque o exército era numeroso. O exército de algumas nações era poderoso, mas aqueles que se renderam ao Senhor diz: nós não confiamos no exército que temos, nós confiamos no nome do Senhor. Nós fazemos menção ao nome do Senhor. O que Deus está dizendo para eles é: quando eu entregar a promessa para vocês, o que eu quero que vocês vivam, o que eu quero que vocês sejam é fiel a mim. Que vocês continuem fiel a mim. Que vocês continuem fiel à minha vontade, ao meu governo. Então eles fazem esse clamor, né? Em outra passagem, no livro de Samuel, capítulo de número 8, vai nos dizer que lá eles chegam até Samuel e diz: nós queremos um rei. E Samuel lá começa a descrever para eles o seguinte: esse reinado que vocês estão pedindo, eles vão escravizar os filhos de vocês, vão escravizar as mulheres, vocês vão sofrer, vocês vão ter que trabalhar muito, vocês vão ter que trabalhar duro. E lá por volta do versículo 20 do capítulo 8, primeiro livro de Samuel, ele ainda diz, o povo ainda diz para Samuel: nós ainda queremos um rei. Irmão, se tem algo que beneficia a nossa vida, se tem algo que traz paz para o nosso coração, é o governo de Deus no nosso coração. Eu sei que se render à vontade do Senhor, o querer do Senhor, nem sempre é algo tão simples e tão fácil para nós, mas tenha convicção e a certeza, é o melhor para a nossa vida. Por mais que o momento nos leve a ter dificuldade de compreensão, de entender o que Deus está fazendo, mas creia pela fé, viva pela fé, que é o melhor para a sua vida. O Senhor, Ele tem dinâmicas para trabalhar no nosso coração, na nossa vida, que nós não conseguimos dar explicações, nem para o tempo de Deus, nem para a dinâmica de Deus, nem para as ferramentas de Deus, nem para o que Deus faz, mas que você carregue no seu coração de que o governo de Deus na sua vida ainda é o melhor. Que você não confie aqui como o povo queria confiar, que era em carros, cavalos, exércitos, que são poderes visíveis, que são poderes governamentais, que são poderes de presidentes, de reis, que são poderes de pessoas poderosas na terra, mas Ele está dizendo: o poder do Senhor vai além de tudo isso, é superior. Então, se vocês entregarem totalmente, por completo, o governo do coração e da vida de vocês a esse Deus, vocês serão levados a um caminho de vida eterna, de paz, de descanso, de refrigério quando necessário, porque essa expressão de que nós confiamos no Senhor, se ela se tornar verdade no nosso coração, nós teremos uma vida diferenciada. Nós teremos uma vida, mesmo em dias difíceis, mas uma vida de paz, vivendo tudo que nós estamos vivendo. Então, sempre que vier no seu coração ou na sua mente algo que tente extrair a presença de Deus, que tenta tomar o lugar do Senhor, tome muito cuidado. Olhe para o seu coração e veja que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é para sempre. Nós proferimos o nome de Jesus como nosso único e suficiente Salvador e vivemos para Ele, por Ele. E para viver a vontade do Senhor, nós temos que acolher esse governo de Deus no nosso coração, que muitas vezes é diferente do nosso, é diferente dos governos estaduais, é diferente do governo nacional,
é diferente dos prefeitos, é diferente de toda a política, é diferente de toda autoridade que é constituída sobre nós. O governo do Senhor é um governo que vem acompanhado de misericórdia, que vem acompanhado de consolo, que vem acompanhado de sustento, que vem acompanhado de proteção. O governo do Senhor é um governo que nos coloca no caminho reto para andar com Deus, nos coloca no caminho da salvação, e não somente do sucesso, mas mais do que tudo da salvação. Mais do que os sonhos, é da realização espiritual na presença de Deus como igreja e como servo do Senhor. Quando acolhemos o governo de Deus em nossos corações, nós só temos essa opção como opção excelente para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso coração. Então essa entrega, ela tem que ser progressiva, ela tem que aumentar dia após dia no nosso coração. E o povo diz, no versículo de número 15, a palavra de Deus diz: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Não é somente o governo de Deus, mas são pessoas que Deus escolhe. Pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória. O rei deveria ser escolhido por Deus e não pelo povo, para que o povo pudesse ser bem-sucedido, para que o povo pudesse ser abençoado. Além de acolher o governo do Senhor, se dobrar à soberania de Deus, eles deveriam acolher aquilo que Deus estabeleceu, o rei que Deus escolheu, porque de fato a visão do Senhor, ela é muito mais ampla do que a nossa, ela vai muito além daquilo que nós podemos enxergar. Então aqui nós temos um outro princípio, que não somos nós que escolhemos muitas coisas na nossa vida, é Deus que faz as escolhas, é Deus que estabelece, é Deus que levanta pessoas para chegar, para caminhar lado a lado. É Deus que levanta lideranças quando ela vem pela via correta, pela via santa, pela via consagrada, que é do chamado do Senhor para a vida de cada um de vocês, ou para as nossas vidas como líderes, de alguma forma. Então, por que Deus estabelece isso? Porque Deus conhece o coração do povo. Deus sabe que o povo não sabe fazer boas escolhas. Então a escolha de Deus pelo povo é por misericórdia. O povo é inclinado a fugir da presença de Deus, como eu citei lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, quando o povo pede um rei, rejeitando o governo do Senhor. E quando o profeta vai falar com Deus, Deus fala assim para o profeta, fala assim para Samuel: não se preocupe, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando o meu governo, a minha presença, a minha palavra. Então, se nós queremos de fato ter experiências profundas com o Senhor, a partir de então, nós temos que nos render mais a essa vontade de Deus, a esse governo do Senhor. Quanto mais entrega houver, mais experiências nós teremos, melhores nós vamos caminhar. E quanto mais agradamos a Deus, mais Ele cumpre o desejo do nosso coração. É interessante porque Deus está aqui policiando o coração do povo, já que é uma palavra que veio antes de ter rei, e Deus já está dando orientação para o rei que ainda vai assumir o trono. Então Jesus, a palavra de Deus aqui está ensinando o povo que eles não podem confiar nos desejos do próprio coração. Eles devem confiar mais na presença e na palavra de Deus do que nos desejos do próprio coração. O que Deus está ensinando aqui, de certa forma, é: você tem que ser porteiro do seu coração para você ser orientado por Deus, ter discernimento do Espírito Santo do Senhor, para você saber o que entra e o que sai do coração. Tem coisa que precisa sair do coração, tem coisa que precisa entrar no coração.
É a mesma figura de Jesus lá em João 10, ali no aprisco das ovelhas, aquele que ficava na porta, que controlava a entrada e saída. Assim nós devemos estar na porta do nosso coração para a gente estabelecer o que entra e o que sai do nosso coração. E quanto mais convidamos a presença de Deus e nutrimos a nossa alma da palavra do Senhor, mais próximos estamos da vontade de Deus e do seu governo. E o governo de Deus é bom? O governo de Deus é bom para o seu povo. Então o Senhor nos desafia a viver dessa forma. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: te levei pelo deserto para saber o que havia no seu coração. Mas Deus já sabia o que havia no coração do povo. Quem é que precisa descobrir o que há no coração então? Sou eu, é você. Te levei pelo deserto para você descobrir o que de fato há no seu coração. Essa foi uma palavra de Deus para o povo. Então o homem não pode ser entregue aos seus próprios desejos, às suas próprias inclinações. E a partir daí ele passa a dar 4 orientações que é interessante observar. Eu acho que a minha pilha está acabando. A partir do versículo de número 16 ele diz assim: porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. A primeira orientação para o rei é: quando você assumir o trono, não multiplique cavalos. E quando a gente lê esse texto, a gente entende que, porque no mundo antigo, cavalos representam um exército. Muitos cavalos representam um grande exército. Um grande exército representa poder. O que Deus está dizendo aqui para o rei é: quando você assumir o trono, não dedique a vida em buscar poder. Não gaste os seus dias em buscar poder. Hoje a gente vê o poder dos exércitos por tanques de guerras, mísseis, com toda a tecnologia que se tem hoje. Mas naqueles dias, quando fala não multiplique cavalos, está dizendo não aumente o seu exército, não trabalhe apenas em cima disso, para que você não envaideça o seu coração, para que você não se sinta tão poderoso a ponto de fugir da minha presença, da minha vontade, do meu governo. Porque quando você se torna muito poderoso, quando você se torna grande demais aos seus próprios olhos, a tendência é que você desvie, que você deixe de ouvir a voz do Senhor. Então, ao assumir o trono, não multiplique cavalos, continue dependendo de Deus. Não pense você que vencerá as tuas guerras com a sua própria força, rei. Continue dependendo de Deus. Continue buscando esse socorro que vem do Senhor. O governo, tanto numa monarquia, que viria o rei, quanto numa democracia, que é o que nós vivemos aqui, eles têm uma tendência a amar o poder. O homem é tendencioso a amar o poder. Quando ele se sente poderoso, ele ama esse poder. E o coração do homem é frágil nesse sentido. E Deus está dizendo então: continue me buscando. E uma das coisas que Jesus nos ensinou é: não busque apenas as coisas desse mundo. Melhor dizendo, antes de tudo, busque aquilo que é espiritual, aquilo que é do reino. Em primeiro lugar, faça isso, encha o seu coração disso, para que você não se sinta tão poderoso a ponto de achar que pode ficar independente de Deus ou da palavra de Deus. Que você pode chegar ao reino dos céus, ou que você possa alcançar lugares altos sem o auxílio do Espírito Santo do Senhor, ou sem o auxílio do próprio Deus. Então não multiplique cavalos. Não invista a sua vida nisso, para buscar essa posição, porque de certa forma ele está dizendo é uma busca vã. Mas dependa do Senhor, porque
dele emana todo o poder, toda a autoridade, aquele que faz viver, aquele que faz morrer, aquele que opera milagres, aquele que cumpre a sua vontade, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que sempre foi, aquele que é e sempre será, aquele que tudo pode suprir nas nossas vidas. Continue dependendo desse Deus em toda e qualquer circunstância. Quando entrares na terra prometida, não deixe de depender de Deus. Vocês vão prosperar na terra prometida. Vocês vão ter experiências maravilhosas na terra prometida. Mas não esqueçam que a dependência do Senhor deve continuar. E a segunda coisa, ele ainda nos diz no versículo de número 16. Depois de dizer, não multiplique cavalos, ele vai dizer, pois o Senhor vos diz, nunca mais voltareis por este caminho. Qual é o caminho? O caminho do Egito, ao qual eles foram levados para escravidão. Então nunca mais volte por esse caminho, nunca mais volte a ser escravo de nada, e nem de ninguém, é claro, porque esse povo, eles foram oprimidos naquele lugar, eles foram forçados ao trabalho naquele lugar, eles viveram dias difíceis naquele lugar, e lá também eles experimentaram não somente dias difíceis, mas era uma terra, um lugar diferente do povo de Deus, um povo que não santificava a sua vida. Uma nação que tinha deuses diferentes do Deus vivo e verdadeiro. Nunca mais volte por esse caminho, porque quando eles falam na palavra do Senhor que eles estavam com saudade do tempero, da cebola do Egito, depois que Deus os tirou de lá, na verdade não é simples assim. Não é só do tempero que o povo tinha saudade, eles tinham saudade dos pecados também que eles cometiam naquela terra. E Deus, de certa forma, está dizendo para o rei, porque o rei vai exercer influência sobre o povo, é um líder qual Deus deveria estabelecer, está dizendo, não volte ao caminho de pecado, não tenha saudade da sua vida pregressa. Não tenha saudade do que você deixou por causa do Evangelho, porque o que Jesus te apresenta, o que Deus te apresenta, é infinitamente superior. Não tenha saudade de uma vida pecaminosa, não tenha saudade de práticas antigas, não tenha saudade dessa terra ou desse povo, ou de tudo aquilo que envolve o tempo que vocês permaneceram ali. Então não olhe para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês não vão conseguir viver aquilo que Deus tem para vocês. Vocês não vão conseguir visualizar o que Deus tem lá na frente, lá no futuro, a promessa de Deus se cumprindo, a promessa do Senhor sendo entregue, e não somente promessa de uma terra, mas promessa de vida eterna. Para a vida eterna, continue olhando para Cristo, firme nas tuas promessas, firme nas tuas misericórdias, e nunca mais volte por esse caminho. Amém? Nunca mais tenha pensamentos, força de expressão, nunca mais tenha pensamentos que distancie você de Deus. Eu digo isso porque às vezes é difícil controlar o nosso pensamento, mas aí nós voltamos à questão do coração. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que você tem dado como alimento para a sua alma? Qual é o cardápio que você serve para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração? Porque nós vamos ler aqui que uma das instruções de Deus para o rei é: você vai escrever a lei, vai fazer uma cópia dessa palavra e você vai ler essa palavra todos os dias da sua vida. Esse é o cardápio que nós oferecemos para a nossa alma, esse é o alimento que nós oferecemos para a nossa alma. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que retrocederam na fé. Então não volte por esse caminho, não olhe para trás, continue olhando para Cristo firme, crescente, progressivo na caminhada e na fé, para que você permaneça em Cristo Jesus, para que tudo te vá bem até a eternidade. Essa é uma promessa da palavra do Senhor, para que você fique firme
E quando entra o versículo 17, ele diz: tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si. Também depois ele vai dizer prata e ouro. Então não multiplique os cavalos, não retroceda no caminho a qual Deus resgatou você, de onde Deus te tirou, e não multiplique mulheres. E no mundo antigo a gente sabe, quando você olha para o reinado de Salomão, você entende, porque a Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres, e como um rei, não era simplesmente uma questão sexual de Salomão, do rei Salomão. Essas alianças são alianças políticas para fortalecer o reinado. Então Israel sempre foi cercado por outros reinos. Então ele casava com essas princesas, com essas mulheres, para fortalecer o reinado de Israel. Mas a palavra de Deus diz aqui: não multiplique cavalos. De onde que vem o poder de Israel? De onde que vem os livramentos de Israel? De onde que vem o sustento de Israel? Mas Salomão, ele fez toda essa aliança com a sabedoria que Deus deu a ele, mas não isentou ele de alguns erros na sua vida. Então, tudo isso é para fortalecer, para se tornar poderoso. E foi poderoso na terra o rei Salomão. Mas quando você olha para a história de Salomão, você vê o final da sua vida, você percebe que ele não terminou bem a sua trajetória. Ele se envolveu com muitos povos, com muitos deuses, ele se envolveu com idolatrias, e a gente nem vai entrar no mérito da salvação, porque a graça de Deus vai além da nossa compreensão. É trajetória de vida, é comportamento. Então o que Deus nos ensina aqui é cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as amizades que você mantém. Quem tem que influenciar, deve influenciar, é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, a influenciar pessoas para se render ao Senhor e não o contrário. Então que não sejam companhias que te afastem do Senhor, te leve para longe da presença do Senhor. Salomão estava rodeado de todo tipo de pessoas, e isso não fez bem para o seu coração. Se ele tivesse seguido essa orientação aqui, talvez ele teria sido melhor ainda como rei, mais bem sucedido ainda na sua vida espiritual, porque as alianças que Israel fez não garantiu a vitória de Israel. Toda a vitória de Israel era garantida pelo poder de Deus. E não é diferente na nossa vida cristã e na nossa caminhada. Não resolve a gente querer fazer alianças para benefícios, e são alianças que às vezes não é agradável aos olhos de Deus. E quando eu falo alianças, não quer dizer que a gente não pode ter uma convivência com essas pessoas. É quando a gente começa a compartilhar daquilo que eles vivem e que não é do agrado do Senhor. É quando a gente começa a ser levado por aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. O que a palavra de Deus está nos ensinando é olhar para o nosso coração e não ser influenciado pelo mundo. Não vos conformeis com este século. Renovai a vossa mente. Não vos conformeis com essa forma de vida. As alianças que você deve fazer devem ser alianças que acrescentam ao seu coração, a sua vida espiritual. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso, a olhar para o nosso coração e a não se corromper diante da circunstância, diante de todas as coisas. Então que Deus esteja nos ensinando a respeito da nossa vida espiritual nessa noite, porque ao olhar para a vida espiritual de Salomão, a gente vê, por um período da sua trajetória, ele se perdeu da presença do Senhor, porque é muito poder, porque são muitas pessoas, porque são muitas alianças, mas o Senhor nos chama para uma vida pessoal, para uma vida particular com Deus, para um relacionamento particular com Deus, onde Deus vai governar o seu coração, onde o seu poder é o poder de Deus que opera na sua vida, onde a sua riqueza é a presença do Senhor, onde as alianças que você tem acrescentam na sua vida espiritual, a ponto de levar você a progredir na vida, no ministério e na busca da presença de Deus e jamais retroceder ao Egito. É um povo que caminha rumo à vida eterna.
rumo ao plano do Senhor para a sua vida. E no mesmo versículo 17 ele diz: também não multiplique prata e ouro. Então não multiplique os cavalos, não busque poder, não retroceda no caminho, não multiplique alianças que não acrescentam na sua vida espiritual, e também não multiplique prata e ouro. São 4 orientações dadas ao rei que se aplica sim à nossa vida, à nossa caminhada. E é interessante porque em tempo de crise, todo mundo gostaria de ter a conta bancária um pouquinho mais gorda, né? Quem gostaria de ter um pouquinho mais de dinheiro lá no banco? Né? A impressão que a gente tem é que sempre é pouco, né? Só eu e mais uma meia dúzia. Tem gente que não quer. E a orientação de Deus diz: não busque prata e nem ouro. E é claro que Deus não está dizendo que nós não podemos possuir algumas coisas. Ele só está dizendo: não gaste a sua vida com isso. Ao sentar ao trono, veja o que é prioridade. E geralmente a gente sempre quer um pouquinho a mais. A gente olha lá na conta, e se tivesse um X a mais aqui, ia ser o céu, né? Ia ser uma bênção de Deus. Mas já percebeu que sempre a gente quer esse a mais? Mesmo depois de uma conquista, nossa, mas se tivesse sobrado X, ia ser muito melhor. Se a gente tivesse comprado e tivesse sobrado um pouco, meu Deus, que maravilha de vida. Aí quando sobra um pouquinho, não, mas se tivesse uns 5 a mais aqui, uns 10 a mais, a gente ia fazer um estrago, né? A vida ia ser uma maravilha. A gente caminha sempre assim. Então é olhar para o nosso coração e deixar Deus alinhar o seu coração com a vontade do Senhor. É interessante porque Jesus no Sermão do Monte, ali entre o capítulo 5 e 7, mais precisamente no capítulo 6, ele vai dizer: não ajunteis tesouros na terra. Se aplique primeiro a vida espiritual ao reino, e tudo que é necessário será acrescentado na sua vida. Tudo que você precisa será acrescentado na sua vida, porque Deus, a palavra de Deus vai nos dizer ali também, porque onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Olha para você ver o risco que está correndo. Aquilo que é mais importante para nós é onde nós colocamos o nosso coração. Aquilo que mais tem valor para nós é onde nós investimos mais tempo e onde nós colocamos o nosso coração. Se o Senhor for o maior tesouro da nossa vida, o nosso coração estará em Cristo. Se o dinheiro for o maior tesouro da nossa vida, o nosso coração estará no dinheiro. Qualquer outro objeto, pessoa ou coisa que tiver maior valor para nós, é lá que estará o nosso coração. Então, se amarmos mais a Deus, o nosso coração vai estar em Cristo Jesus, as tuas palavras, vai nos guardar de todo mal e vai guardar o nosso coração. Então, o que Deus está dizendo: escolha hoje o grande tesouro da sua vida. Escolha o grande tesouro da sua vida. O que de fato tem mais valor para você. E deposite ali o seu coração para você viver essa realidade na sua vida como algo mais importante do que tudo, como prioridade. Como eu já mencionei, seja o porteiro do seu próprio coração, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que entra e o que sai do coração é você que vai controlar. O que você guarda no seu coração é você que vai controlar. O que você ama, onde você aplica o seu coração, é você que vai controlar. No acúmulo das coisas, o que a palavra está ensinando é que o homem se perde. Você não saberá sair dessa sozinho. Então é melhor que você trilhe o caminho da vontade do Senhor. Comece com o governo de Deus no seu coração. Deixa Deus governar mais o seu coração, a sua vida. Não procure apenas aprovação social. Não procure poder. Não aplique o seu coração àquilo que é simplesmente transitório, mas se aplique à segurança da vida eterna.
em Cristo Jesus, então ele vai dizer: não multiplicará o poder, não multiplicará o ouro e a prata, não multiplicará as alianças, não multiplicará o número das suas práticas antigas, não multiplicará isso na sua vida, e será você bem-sucedido como rei, assim como nós podemos ser bem-sucedidos como cristãos. Então, a nossa vida não depende do exército, dos cavalos, não depende dos recursos, depende unicamente do Senhor. Deus está dizendo: vocês é para mim um povo diferente, diferente do povo do Egito, que deve viver de forma diferente, um comportamento diferente. No entanto, a prioridade de vocês é uma prioridade diferente dos demais. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Vocês devem viver por padrões distintos. Não é pelo padrão daquilo que é secular. Não é porque todo mundo está fazendo que nós fazemos. Não é porque todo mundo está buscando que nós vamos buscar. Nós somos orientados pela palavra de Deus para não voltar à escravidão, porque nós podemos deixar de ser escravo de uma coisa para se tornar escravo de outra. E o que Jesus fez na nossa vida foi nos libertar para ser, de fato, livres em Cristo Jesus. Livres para viver uma vida abençoada, livres do pecado. Quando entra o versículo de número 16, aí entra o que você deve fazer. Porque até então nós falamos daquilo que você não deve fazer. E no versículo de número 18, o versículo de número 18 começa a dizer aquilo que você deve fazer. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei, no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. O rei, ao assumir o trono, a primeira coisa que ele deveria fazer era o quê? Nomear os ministros? Escolher os secretários? Escolher os servos, os chefes de estados, assessores? Não. A primeira coisa, quando o rei assumia o trono, a orientação da palavra de Deus é: faz uma cópia desta palavra, manuscrito. Naqueles dias não havia impressora mesmo, então ele ia colocar aqui uma cópia ou de Deuteronômio ou do Pentateuco, não sabemos dizer, mas ele ia colocar aqui uma cópia dessa palavra, ele ia começar a copiar toda essa palavra, escrever toda essa palavra. Imagina se Deus vem para nós e diz assim: agora vocês vão pegar a Bíblia, vocês vão pegar umas folhas e vai digitar a Bíblia inteira. Ou vocês vão, melhor, manuscrito, né, à mão, vocês vão pegar uma caneta e vão copiar toda a Bíblia. Essa orientação para o rei é a primeira coisa que ele deveria fazer. E com isso diz que o temor no coração ia surgir, ia permanecer, ia aumentar nesse contato com a palavra, em conhecimento dessa palavra, com esse aumento com a palavra de Deus, a fé, o temor ia prevalecer sobre todas as fases, o coração ia estar alinhado com a palavra de Deus. Então o que Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina é que tem coisas que nós não devemos fazer, mas que tem coisas que nós de fato devemos fazer. E não há nada melhor do que alimentar a vida, a alma, o coração com uma porção da palavra de Deus diária. Algo de todos os dias. Um dos nossos erros é porque recorremos à palavra de Deus uma vez na semana. Mas aqui, quando nós seguimos lendo aqui, a gente vai ver, são todos os dias. O nosso erro é que às vezes nós lemos de forma ansiosa, apressada. Não é um tempo com Deus, a gente lê para desencargo. Nossa, eu li um capítulo hoje, vou dormir. Desencargo de consciência, não digeriu, não meditou, não pensou, a gente está cumprindo tabela. É alimentar o espírito com isso de dia e de noite, meditando, orando,
comendo, se alimentando. Isso fará com que o temor aumente. Então, quando ele fizer esse traslado, essa cópia dessa palavra, o versículo 19 vai dizer: e o que terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as suas palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. É assim que aplicamos a vida devocional da palavra de Deus. E assim, eu me pego às vezes virando o dia, vencendo o dia, sem ter recorrido à palavra de Deus. Acontece comigo também, não é só com vocês. Por isso que quando eu vou orientar alguém a respeito disso, eu sempre digo que seja a primeira coisa do seu dia. Porque alguém já disse, se você não encontrar com Deus na primeira hora do seu dia, dificilmente você o encontrará no restante do seu dia. Depois que o dia estiver cheio de trabalho, cheio de problemas, de coisas para resolver, para fazer, dificilmente a gente vai ter esse tempo. Então que seja a primeira prática do seu dia, para que você se torne um servo do Senhor e alinhe o coração à presença de Deus, servindo uns aos outros. É para isso que Jesus nos chamou. Eu acho interessante sobre Paulo. Você já percebeu que a gente tem uma preocupação na nossa vida? Geralmente, a gente se preocupa se as pessoas pensam menos de nós. Não, a pessoa não percebeu que eu tenho capacidade. Às vezes a gente faz algumas demonstrações justamente para mostrar daquilo que nós podemos fazer, realizar, do que nós somos. A gente tem um medo de que a pessoa pense de nós menor. Às vezes a gente tem medo que a pessoa não saiba o valor que a gente tem. E quando a gente olha para Paulo, ele nos dá um ensinamento muito interessante. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o medo de Paulo não é que as pessoas pensassem que ele fosse pequeno. O medo de Paulo é que as pessoas pensassem que ele fosse mais do que de fato ele realmente era. Que é o contrário do que a maioria de nós pensamos. Às vezes, quando nós promovemos alguma coisa, é justamente para que as pessoas pensem melhor de nós, que nós somos mais capacitados, que nós temos mais condições, que nós conseguimos realizar, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu posso e faço. O que Paulo tinha no seu coração o medo de Paulo era o seguinte: eu tenho medo de que as pessoas pensem sobre mim mais do que realmente eu sou. Então Paulo está encolhendo, humilhando o seu coração para se tornar um servo. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus dia após dia, é isso que nós vamos aprender nessa devoção, nessa entrega, nesse serviço à presença do Senhor, o caráter de Deus a respeito das nossas vidas, para não desviar dos mandamentos do Senhor, para não deixar de cumprir a palavra de Deus no versículo 19. E entrando no versículo de número 20, disse: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Tenha essa prática para que o seu coração não fique elevado diante dos seus irmãos, para que você não desvie nem para um lado, nem para o outro. E é interessante, Dr. Carson fala a respeito do seu pai. O seu pai era um pastor batista que ele plantava igrejas. Só que ele era uma pessoa mais simples, mas o ministério dele era plantar igrejas. E interessante que ele nunca teve uma igreja, pastoreou uma igreja com mais de 40 pessoas, porque ele plantava a igreja, pastoreava por um tempo e partia para outro campo para plantar uma nova igreja. E algumas pessoas diziam assim para ele que ele devia adotar algum método para que essa igreja pudesse ser mais relevante. Mas quando eles falavam isso, é no sentido numérico, houvesse uma explosão, que a igreja crescesse muito, tivesse um status. E ele diz: o que preservou o coração
O que preservou o coração do meu pai foi que ele não tinha uma teologia profunda, ele não era profundo nas suas expressões, ele nunca ficou famoso como pregador, mas ele lia a sua Bíblia todos os dias. Ele não leu o último artigo do melhor teólogo ou do maior teólogo, mas ele lia a sua palavra todos os dias. Isso guardou o seu coração, isso preservou o seu coração para manter ele no centro da vontade de Deus, porque era aquela a vontade de Deus para ele. Deus não o chamou para megas trabalhos e igrejas, Deus o chamou para plantar. Então a palavra de Deus alinhou o seu coração à vontade daquele que é soberano. Essa percepção que nós temos ao encontrar com a palavra do Senhor. E a gente pode até refletir sobre isso, porque nós temos com o acesso, com a facilidade que nós temos. Hoje se tem muito cristão assim, cabeção, né? Desculpa aí, André. Muito cristão assim, cabeção do coração pequenininho, né? Foi sem querer. Às vezes muito inteligente, mas a alma é mirrada, é pequena, o coração é ressequido. Lê muito, mas o coração não arde, não tem paixão pelo reino, pelo evangelho, pela presença de Deus. Então, Paulo vai dizer: não vos conformeis com estas coisas. Não vos conformeis com esses dias. Então Deus está ensinando o nosso coração sobre o que fazer. Sobre o que fazer. Jesus diz uma parábola lá em Lucas 22, do 24 ao 27, sobre os servos e sobre aqueles que submetem uma autoridade. Para ilustrar essa passagem, eu quero dizer o seguinte: você vai a uma churrascaria onde custa R$500 o rodízio, o casal. Você vai levar sua esposa para comer um churrasco, vai pagar quinhentão, valorizar o passe, né? Vai marcar um ponto, vai ficar tudo bem. Então, ou você vai para um hotel onde custa R$3.000 a diária, e você chega lá, alguém vai te servir. E no mundo secular, o mais poderoso ali é quem está pagando. Pô, tá pagando R$500 no rodízio, tá podendo, né? R$3.000 numa diária de um bom hotel, um spa, sei lá, né? Tá podendo muito. Mas quando Jesus fala do reino espiritual, ele está dizendo: o maior é aquele que está te servindo lá na churrascaria, não é você que está pagando a conta. Na visão de Jesus é assim. Não é você que pagou R$500 pelo churrasco, é o garçom que está servindo você. Porque no reino de Deus, quem serve é maior. Porque no reino do Senhor, aquele que mais serve é aquele que se torna maior no reino de Deus. A visão espiritual das coisas e de Jesus a respeito da nossa vida, da nossa trajetória, como às vezes é diferente daquilo que nós enxergamos. Jesus, ele nos ensina a ver uma vida espiritual por uma lente correta, onde corrige a nossa visão das coisas, onde corrige a nossa trajetória. Afinal, a respeito das coisas, Jesus diz: os ímpios é que correm atrás dessas coisas. Vocês são diferentes, vocês buscam a minha presença. Então o que nós não devemos fazer? Correr atrás de poder. É uma vida vã, é um desperdício de tempo. O que nós não devemos fazer? Alianças duvidosas. Faça uma aliança com Deus, ande com Ele, em nome de Jesus. O que não devemos fazer é retroceder a nossa vida antiga, antigas práticas. Não tenha saudade de nada disso, do Egito, do pecado que ficou no Egito, que fique no Egito, que você caminhe para a vida eterna com Cristo Jesus. Não acumule para você prata e ouro, porque isso vai escorrer pelos seus dedos, vai ser arrancado da sua mão. Se não for arrancado da sua mão, de você, você será arrancado das riquezas. Porque uma certeza que nós temos aqui é que todos nós vamos partir para a eternidade. Que vamos morrer, ninguém tem dúvida.
então ou será tirado de você, ou você será tirado do meio. Então a orientação que a palavra de Deus nos traz aqui a partir do versículo 18 é: alimente a sua alma, coma desse alimento espiritual, seja instruído, ó Rei, pela palavra de Deus, seja instruído nessa noite pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E eu disse no início que Deus, Ele prevê, que Deus antecipa por cuidado com a igreja. Essa palavra é para o rei, mas o rei não havia sentado no trono. Era um rei que o Deus deveria escolher, mas o povo quis escolher. Houve toda uma consequência. A história de Israel poderia ter sido diferente. Quando Deus traz uma palavra para o nosso coração, Deus fala conosco, Deus está cuidando de nós. Deus está dizendo, esse é o caminho correto, que vai evitar mais sofrimentos, que vai evitar você se perder no meio das coisas. Quando Deus antecipa a paz, quando Deus antecipa a confiança, quando Deus acrescenta a fé, quando Deus fala conosco que Ele está cuidando de nós, esse é o amor de Deus em tratar com o seu povo. Então a palavra de Deus para o seu coração essa noite é essa, uma entrega maior ao Senhor. Deixe Deus governar o seu coração, deixe Deus governar a sua vida, e que seja uma decisão que você tome agora, em nome de Jesus.